Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. Ó paz do Senhor, povo querido, povo especial, sim, o povo de Deus é um povo especial. Bem-vindos ao canal Ensinador Cristão EBD. E eu sou a Tia Nelly, professora da classe Jardim da Infância. Já deixo aqui o convite especial. Você que está chegando agora, você que sempre vem aqui no canal, mas não é inscrito, vem cá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, curte, comenta, compartilha, não dói, é de graça e você vai estar contribuindo para que o nosso material alcance outras pessoas. E assim, um vai ajudando ao outro, Um ao outro ajudou e ao seu amigo disse: esforça-te. Amém, queridos? Como é bom servir a esse Deus tão grande, tão poderoso, que nos sustenta todos os dias, em todos os momentos, que apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, dos nossos erros, dos nossos pecados, sim, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Apesar de tudo isso, Ele nos ama e nos perdoa, e nos protege, e nos guarda, e nos chama, e nos capacita, e em tudo está conosco. Então, como não amar a esse Deus? Um Deus tão grande, poderoso, infalível. Eita! Ele é grande e Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Hoje nós estamos na nossa pré-aula de número 7. Já passamos da metade desse trimestre, já acabamos o mês, de outubro, já estamos chegando, meu Deus, no meio, chegando no meio não, já estamos caminhando aí também para o encerramento do trimestre. Quando a gente piscar, chegou dezembro, chegou a última aula. O tempo voa, e toda hora a gente tem que buscar algo novo para tornar as nossas aulas mais dinâmicas, mais atrativas para os nossos pequeninos. E a nossa pré-aula de número 7 da classe Jardim da Infância tem por título: O livro de Deus nos ensina a louvar. Por isso, louve, 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 seu louvor, põe abaixo Jericó. Eita, hoje nós vamos estudar sobre o louvor. Forte! Essa é a palavra principal, do assunto da nossa lição, louvor. E o versículo para a memorização encontra-se em Salmos 92, 1, que diz: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Vamos repetir? Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Salmos 92, 1. Os objetivos da nossa lição da semana é que as crianças, elas compreendam o que é a adoração a Deus e reconheçam, através do louvor, que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia!
Eu não sou cantora, é? Mas eu sou adoradora. Eu digo sempre isso. Às vezes as pessoas acham que para a gente louvar ao Senhor, precisa ter a voz da Eliane Oliveira, precisa ter a voz da Cassiane. Não. O Senhor, Ele quer um coração adorador. É claro que, né? Se a gente é desafinado, igual uma... eu esqueci até o nome que o pessoal fala de um pássaro que tem, né? Mas enfim, se a gente é tão desafinado assim, é melhor a gente cantar em casa para Jesus, né? É melhor a gente não assustar os irmãos do nosso lado, mas entregar a Ele a nossa adoração. E até quando nós estamos adorando, o Senhor, Ele passa assim um bálsamo na nossa voz, que você olha assim, ouve e diz, sou eu mesmo? Sou eu que estou cantando? Porque é para Ele, é para Ele. Então, tudo que é para Ele deve sair do coração. É preciso sair do coração, com amor, com dedicação. Então, não faça nada para o Senhor de qualquer jeito. Não faça. Não faça nada para Ele por obrigação, porque Ele não recebe. Precisa ter ali, ó, disposto a fazer. Precisa adorar, louvar com a alma. Porque só se eu chegar ali, tá só o meu corpo ali, eu... meu Jesus, Tu és bom. O Senhor, Ele não recebe. Mas quando eu rasgo o meu coração, né? Rasgo meu coração e digo que Ele é santo, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu. Olha a diferença. Nós precisamos louvar com alegria. Tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Vocês não estão escutando porque eu estou de microfone. Mas até os pássaros aqui em casa estão cantando. Estão cantando. Então tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia diz tudo que tem fôlego. Então, até os animais, do jeitinho deles, a gente não compreende. Mas eles louvam ao Senhor. Tá vendo? Por quê? Porque eles foram criados, assim como nós, para a glória do Senhor. Fomos criados por Ele, para a glória e louvor do Seu nome. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é adorar o Senhor, servi-lo com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. A Bíblia já nos diz, então tem vários versículos que falam sobre isso, sobre louvar, sobre adorar o Senhor, sobre celebrar com júbilos ao Senhor. Todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, quem louva, quem adora ao Senhor, eita glória, alcança o coração de Deus. A nossa história de hoje vai falar sobre um momento muito lindo e muito importante, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele já estava ali nos seus últimos momentos aqui na terra. Então, em uma das suas viagens com esse destino a Jerusalém, o Senhor, Ele está ali na cidade próxima e Ele manda que os seus discípulos, mostra-lhe como é que Ele vai entrar naquela cidade. Ele que já havia ido várias vezes a Jerusalém, mas agora Ele queria entrar de uma forma diferente. Ele precisava entrar de uma forma diferente. Então, Ele pede que os discípulos vá a um determinado lugar e pegue um animal, um jumentinho novo, um jumentinho que nunca havia sido montado por ninguém, para que ele pudesse, então, fazer a sua entrada em Jerusalém. Ele iria entrar agora como Filho de Deus. Todos ali veriam, ele que sempre entrava ali
sempre ia a Jerusalém, assim como ele ia sempre a várias cidades, mas dessa vez ele ia se apresentar ali de uma forma diferente. Então, quando ele entra na cidade, montado ali no seu jumentinho, as pessoas começam então a louvar, começam a adorar, começam a cantar com seus raminhos. Com seus raminhos, elas começam a cantar, Hosana, Hosana. Começam a cantar ao Senhor com alegria. E ali tinha muita gente. E as pessoas que eram de outros lugares, que não conheciam Jesus, elas começaram a perguntar, quem é este? Quem é este? E as pessoas diziam quem era. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus agora estava entrando como o Rei dos judeus, o Rei dos judeus. E ali as pessoas adoravam, cantavam a ele, porque Jesus era e é digno de louvor, de adoração, né? Então as pessoas estavam ali reconhecendo com seus raminhos, com o seu louvor, com a sua adoração, que Jesus era o Messias, que ele era o Rei dos judeus, que ele merecia ser adorado, exaltado, engrandecido e que todos precisavam saber quem era aquele que estava entrando ali naquela cidade. Hosana, Filho de Deus, Hosana, Filho de Davi, Hosana, Hosana, eita glória! Senhor é digno e merecedor do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa adoração. E o louvor, ele é um tipo de adoração. Ele é a adoração. É uma adoração. Nós o adoramos com o nosso louvor, com o louvor sincero, com o louvor que agrade ao Senhor. É por isso que nós precisamos ter cuidado. Cuidado com o que nós cantamos. Porque nem tudo que fala o nome de Deus, que cita lá o nome de Deus, é um louvor. É algo para ser usado para adoração. Não. Muitas músicas mundanas aí citam o nome de Deus. E tem gente que não compreende, não tem a sabedoria e acha porque falou lá o nome de Deus ou Jesus, que eu seja todo dia como um girassol de frente para o espelho, de costas para o espelho, de frente para a luz, que eu tenha a paciência de Jesus. Aí acha que é um hino, acha que é um louvor, quer colocar nos departamentos da igreja para cantar. Vai ver quem escreveu, vai ver quem está cantando. É ter cuidado com o que nós estamos ofertando ao Senhor em forma de louvor. Nós precisamos entregar a Ele a nossa adoração, a perfeita adoração. Por que tem que ser perfeita? Porque Ele é perfeito e Ele merece a perfeição. Jesus, Ele disse, olha, é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Da boca das crianças de peito, as crianças que mamam. Porque é a inocência, é de coração, é perfeito, porque ela está ali dedicada a louvar o Senhor, a adorá-lo com o coração. Então nós temos que aprender com as crianças. E eu sempre ensino para as minhas crianças que quando nós vamos louvar, quando a gente está no ensaio, no culto, nós temos que entender o que nós estamos cantando. Nós não estamos ali cantando por cantar, sabe? Cantando por cantar. Eu não posso chegar e cantar que só me resta te adorar e ficar só me resta te cutucando o outro coleguinha. Não, eu tenho que entender o que eu estou cantando, o que eu estou louvando. Então, é uma adoração. Eu vou fechar os meus olhos,
Vou fechar os meus olhos e vou me ligar com o céu para entregar a minha perfeita adoração. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo. Eu não posso, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. E é de pequenininho, é de pequeno. Eu sempre mostro para eles, explico, olha, vocês sabem o que vocês estão cantando? Vocês estão cantando que Jesus morreu na cruz por vocês. E é rindo? É cutucando o colega? É de cara feia? Não. Entenda, compreenda, antes de ensinar a criança a cantar aquele louvor, nós precisamos ensinar o que ele significa. Olha, foi por você que Jesus morreu na cruz. Medite na letra do hino. Olha, esse louvor aqui é uma oração. Preste atenção, faça esse teste, se você não faz ainda, e veja como vai ser diferente. Como as crianças elas vão começar a mudar a forma de louvar. Porque elas vão deixar de simplesmente cantar, porque cantar eu vou bater a boca. E isso não é só criança. Isso são jovens, adultos, tem gente que está ali cantando com a cara mais feia do mundo. Então você está fazendo o quê? É sacrifício de tolo, porque o Senhor não recebe. É preciso rasgar os corações diante dele. É preciso louvar com alegria, com adoração. Porque o louvor, ele é uma adoração. Então eu preciso adorar. Então se eu vou adorar, não posso jamais chegar com a minha cara feia, com raiva, porque eu não gosto do hino, porque eu tô com um problema em casa. Não esquece. Lembra para quem você está ali cantando. Lembra para quem você está louvando. Lembra que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E que até os pássaros, até os animais, até a natureza, ela louva ao Senhor. Que dirá nós temos que entregar a Ele a nossa perfeita adoração em forma de louvor. E o louvor, ele tem um poder tão grande, tão grande, tão grande, que se as pessoas compreendessem, jamais louvariam da mesma forma. Tem um ditado no mundo, né, que fala que quem canta, seus males espanta. Já ouviram esse ditado? Quem canta, seus males espanta. Aí a gente vai para a Bíblia. A gente vai para a Bíblia entender o poder do louvor. E é quando a gente vê Saul. Olha o poder do louvor. E a gente sabe que o louvor liberta. Saul, ele vivia atormentado por espíritos malignos. Por quê? Porque a presença de Deus se afastou de Saul. Porque Saul pecou. Saul já não estava agradando a Deus. Queria fazer as coisas pela sua própria vontade. Então o Espírito de Deus se afastou dele. E ele agora era atormentado por espíritos malignos. Mas quando Davi chegava lá e tocava a sua harpa, eita glória! Saul, ele se acalmava, se tranquilizava, porque o louvor, ele tem poder, tem um poder muito grande. Olha o que o louvor e a adoração fizeram com Paulo e Silas lá na prisão. Eles estavam presos, amarrados, com os pés e mãos no tronco amarrados. Os guardas estavam lá para proteger, para impedir deles fugirem ou de alguém lá resgatá-los. E eles não tinham o que fazer, a não ser adorar. Eles ali se combinam, vamos louvar.
Vamos louvar, porque nós estamos aqui. Eles estavam ali naquele lugar porque eles fizeram uma oração. E naquela oração, uma jovem, uma mulher, foi liberta de espíritos maus. E como consequência, eles foram ali açoitados, presos, e estavam naquela situação. Mas ao invés de estar chorando, de estar reclamando, de estar murmurando, de estar, isso não é justo, nós estamos aqui, eles foram a adorar. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram a adorar, eles começaram a louvar. Eles começaram a louvar. Quem sabe eles cantaram assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ai, fiquei arrepiada, gente. Eita glória! Quem sabe? A gente não sabe a canção que eles cantaram ali. Mas nós sabemos que por causa daquele louvor, por causa daquela adoração, um grande terremoto aconteceu ali naquela prisão. E as correntes se quebraram, e as paredes se quebraram, e as portas caíram, as grades da prisão. Olha o poder do louvor. Não é à toa que diz que o louvor liberta. Aleluia! E as crianças precisam ter esse completo entendimento do poder do louvor, porque elas estão ali adorando ao Rei dos Reis. E nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer forma. Não, nós precisamos estar ali de uma forma entregue. Entregar a Ele, rasgar o nosso coração diante dEle, quebrantar. Entregar a Ele um coração quebrantado. E quando nós louvamos, quando nós adoramos, há um mover no céu. A adoração, ela chega diante de Deus. O louvor sincero. Oh, aleluia! E essa é a diferença quando nós, professores, tios, tias, coordenadores, líderes, compreendemos aquilo que nós estamos ensinando. Quando nós temos amor, compromisso, dedicação, comprometimento com o estudo da palavra, você vai chegar na sua sala de aula, você vai chegar no culto infantil, você vai chegar onde for e vai ter propriedade para ensinar as suas crianças. Há uma diferença muito grande de você estar ali por estar. Nós não fomos chamados para estar ali por estar, para simplesmente ir cumprir uma escala e pronto. Como muitas vezes a gente vê. Eu vim porque estou na escala, leva qualquer coisa para as crianças, não estuda a lição, abre a lição. Eita, hoje, que lição é hoje mesmo, hein? A 7 deixa eu ver sobre o que é. Criança, a gente tem que louvar, viu? Porque Jesus merece louvor. Não. Vá cheio de propriedade, estude e você vai falar. Você vai saber o que ensinar para suas crianças. Nós estamos vivendo tempos difíceis porque o mundo ensina tudo. Tudo ele ensina e as crianças aprendem. Tem gente que tem a mania de dizer: ele não sabe, ele não vai saber aprender esse hino. Ele não compreende a Bíblia. Compreende sim. Nós vamos ensinar cada um com a linguagem que ela possa compreender.
Gente, crianças pequenas, bebês, sabe mexer no celular, sabe ligar a televisão, sabe colocar. Tem criança que não sabe escrever, não sabe ler, mas sabe pegar o celular. Olha a inteligência da criança. Pega ali o celular, aperta naquele... Já sabe até a senha da mãe. Presta atenção. Presta atenção como as coisas são. Sabe até a senha do celular da mãe. Vai lá no Google, aperta no microfone e fala: assistir Roblox. Como é que ela não vai saber cantar? Como é que ela não vai saber derramar-se ali na presença de Deus? O mundo não está de brincadeira. E o maior problema da igreja hoje é estar brincando com as crianças. Ao invés de estar ensinando a palavra, está brincando. Brincando de ensinar. Ah, tem nada não, é criança. Qualquer coisa serve para ela. Serve não. Se você está formando cidadãos para povoar o céu, qualquer coisa não serve. Qualquer coisa não serve. Porque o Senhor não nos chamou para ensinar qualquer coisa. Ele nos chamou para ensinar a palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que confronta. Esse é o problema de muitas igrejas. Estão deixando de ensinar o verdadeiro evangelho, com medo de esvaziar as igrejas, com medo de confrontar. Se não confronta, gente, se não confronta, não é a palavra de Deus, não é evangelho, porque a palavra de Deus, ela confronta desde a criança ao idoso. Se eu sei que eu estou errada e estou ouvindo ou estou lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, aquilo ali vai me confrontar. Eu vou parar e vou pensar: eita, olha, não é mesmo? Eu estou fazendo errado. Ih, Jesus, perdão, Jesus, misericórdia, Jesus. Ó, Senhor, eu não sabia não, mas agora estou sabendo. Mas muitas igrejas rasgaram assim, tiraram, parece que da Bíblia, falar sobre o pecado. Fala sobre o que deve, o que não deve, sobre o que é certo, o que não é. Mas nós, queridos, não fomos chamados para massagear ego de ninguém. Nós não fomos chamados para deixar a criança fazer o que quer ali dentro da igreja, não. Mesmo sabendo que muitos pais, tanto fez como tanto faz, eles vão ser cobrados diante de Deus. Mas a nossa parte a gente faz, ensinando com amor, com zelo, com dedicação, porque o nosso compromisso é com a palavra. Aleluia! O nosso compromisso é ensinar a palavra de Deus. Cada domingo tem que ser especial. Se a sua aula é no sábado, é na segunda, é na terça, cada aula tem que ser marcante, tem que ser especial, fazer com que a criança ela compreenda a palavra de Deus e ela entenda que tudo que é para o Senhor não pode ser de qualquer jeito. A gente não pode andar de qualquer jeito, não pode falar de qualquer jeito, não pode se vestir de qualquer jeito, porque nós somos filhos de Deus. E nós iremos nos apresentar diante dele. E tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser feito com responsabilidade, com amor, com dedicação. E é de pequenininho. É do pequeno. Tem um ditado que diz que é do pequeno que se faz o grande? É de pequeno que eles precisam aprender a adorar. Eles precisam aprender a servir ao Senhor com alegria. Eles precisam aprender a entregar ao Senhor a perfeita adoração. Não é com brincadeira. Eu não aceito que a minha criança chegue e fique ali querendo brincar no ensaio, no culto, onde for. Por quê? Porque eu explico para eles, eu digo: olha, gente, aqui não é lugar de brincadeira. Quando eu estou com os maiores, nós viemos aqui, a gente vem muitas vezes para cá cansada, doente, com dor, com problema, com tanta coisa em casa para fazer, mas a gente vem por amor ao Senhor, por amor a vocês, com dedicação. E vocês chegam aqui, querem brincar, querem atrapalhar a aula? Não, ó.
comportamento é tudo. O Senhor tá vendo tudo, viu? Então, coloque ali, professor, não deixe. Na minha sala de aula, eu não permito brinquedo. Não permito brinquedo, nem quando eu ensinava o maternal. Nem quando eu ensinava o maternal. Tem uma caixa de brinquedo lá, mas na minha aula, na minha escala, eu não deixava eles estarem com o brinquedo. Ah, é só para recepcionar. Não, porque depois eles não querem deixar o brinquedo. Brinquedo, no máximo, depois, no final da aula, depois que fizesse atividade, que lanchasse, se desse tempo. Mas está ali. Ah, não, a criança está chegando. Toma um brinquedinho. Não, senta aí, meu amor. Daqui a pouco a gente vai começar a adorar o Senhor, cantar, né? Brincar, fazer uma brincadeira especial, uma dinâmica. Mas brincar, brinquedos. Recentemente eu estava na escala do culto infantil, na sala, e chegou uma criança com com vários brinquedos. Um carro desse tamanho, um boneco desse tamanho, e entrou. Eu não sei se, assim, para mim foi a primeira vez que aquela criança estava ali. Não sei se era visitante, porque como no culto infantil a gente tem a escala, então tem criança que vem para a IBD, mas não vem para o culto infantil, ou vice-versa. Então, às vezes, quando é festividade na igreja, sempre tem aquelas crianças visitantes que vêm, né? E eu falei, assim que a criança chegou, entrou, eu falei para a mãe, eu disse, eita, eu falei, né, recebi, seja bem-vindo, como é seu nome? Olha, crianças, fulano, tal. Aí eu falei, eu disse, mãe, com muito amor e carinho, porque tudo é a forma como você fala. Mãe, meu amor, não pode não, brinquedo. Aí ela, oxe, eu disse, nenhuma criança tem brinquedo. Então, assim, um brinquedo não dá, porque tira a atenção dos outros, atrapalha a aula, porque eles vão querer brincar, não vão querer estar no culto. E aqui nós estamos num culto, viu? Não é a salinha para deixar as crianças para brincar. A gente está aqui no culto. Aí brinquedo a senhora leva. E depois que terminar o culto, ou se a senhora depois, antes de terminar, quiser vir buscá-lo, aí pode vir. Vocês acreditam, gente, que essa mãe, ela não deixou o filho ficar na sala porque ele não podia ficar com os brinquedos? Vai entender. Gente, são crianças grandes de 5, 6 anos, 7 anos. Não tem necessidade. Então, o que o pai e a mãe estão ensinando? Tem criança que chega na igreja e diz, tia, eu vim para brincar. Eu já vi pais chegar na porta. E olha que eu chego cedo. Eu chegar na porta da igreja, chegar na porta da sala para arrumar a sala, para meia hora depois as crianças começarem a entrar. O pai já estava lá me esperando. O culto que começa de 6h30, eu chego 6 horas para arrumar a sala. O pai já estava lá esperando com a sua criança. Aí disse assim, a tia já chegou, fica aí para brincar. Eu disse, pai, pode não agora, viu? É só quando começar o culto lá dentro da igreja. 6h30, eu vou arrumar a sala. Então, eu não posso ficar com a sua criança agora, porque eu preciso me organizar o material. Gente, fique aí, e olha, quando tem crianças que não querem ficar, o pai insiste. Oxe, fique, você vai brincar, tem brinquedo, você vai brincar. Você vai depois ganhar essa sacolinha. E é duro você ouvir de uma criança, e não é uma criança pequena, é uma criança de 6 anos, dizer, tia, mas a minha mãe disse que aqui não é a igreja, é uma sala. E você procura respirar fundo, porque a culpa não é da criança, mas é da mãe que está ensinando errado. E eu sempre ensino para eles, digo não. Da calçada da igreja até lá atrás é a igreja, é a casa de Deus. Nós estamos aqui num culto, a gente não canta, a gente não ora para começar o culto, a gente canta os hinos da harpa, a gente lê a palavra, tira a oferta, não faz tudo isso? Faz. E eu disse, então pronto, a gente faz tudo isso, só que aqui dentro da sala com vocês. Mas nós estamos num culto, ninguém veio aqui para brincar. No final a gente faz uma dinâmica e tal,
mas o objetivo aqui não é brincar. Então, diga para sua mãe, viu, que ela está errada, porque... E a criança olha para mim com a cara... Porque aqui é a casa de Deus, aqui é a igreja sim, aqui é o templo do Senhor. Então é isso, nossa maior dificuldade são com os adultos, não são com as crianças, são com os adultos. E a gente precisa trabalhar isso então nos pequenos, porque quando ele compreende, quando a mãe for dizer que não é a igreja, vai dizer, não mãe, é a igreja sim, é uma sala, mas é a igreja, porque a gente faz culto, a gente ora, a gente canta o hino da harpa, a gente recebe a oportunidade, a gente tira a oferta. A diferença é que a gente faz uma atividade no final, né? Às vezes tem um lanche, uma dinâmica, mas é o culto. É, meus queridos, é complicado, mas vamos seguindo, porque tem recompensa para essa obra. Tem recompensa para aquele que faz a obra do Senhor com amor, com dedicação, com responsabilidade. É por isso que eu sempre digo, estudem. Eu fico triste quando eu vejo só nos grupos pessoal. Ai, gente, olha, me manda material. Olha, eu vou dar aula sobre isso. Gente, vai estudar. Eita, fulano não postou aula, não. E aí, quem tem... Gente, vá orar. Vá pedir a Deus. O problema é que muita gente está acostumado a querer tudo mastigado, só para engolir. O Senhor é aquele que capacita. O Senhor é aquele que dá estratégia. Eu estou aqui fazendo um recurso, criando um recurso. Não estou copiando de lugar nenhum, criando um recurso. E dentre tantos que o Senhor colocou já no meu coração, e criar. É Ele que faz isso. Mas o problema é que tem gente que não sabe, não quer ter o trabalho. Quer pegar tudo pronto. Sabe? Tudo pronto. Nem mastigar a pessoa não quer ter o trabalho. Se possível, já quer só engolir. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para a gente alimentar as nossas crianças. Então, que alimento estamos oferecendo a elas? Um banquete, uma comida ali que demanda tempo. Olha, fazer um banquete demanda tempo. Você vai selecionar, você vai fazer um cardápio, você vai selecionar os produtos que você vai usar. O tempo de cozimento para cada prato que você vai fazer, as sobremesas, né? A mesa, montar a mesa, tudo demanda tempo. O problema é que tem gente que até tem o tempo, mas não quer ter o trabalho. Porque depois que você... E ainda tem o trabalho de depois que você faz o banquete, limpar tudo, né? Então, tem gente que não quer, tem gente que prefere o miojo, né? Aquele macarrãozinho instantâneo. 3 minutinhos tá pronto, ó. Não tem trabalho nem para engolir, porque numa garfada, Jesus não te chamou para alimentar as crianças com miojo. Jesus te chamou para alimentar com um banquete. Aleluia, com um banquete espiritual, através da sua palavra. Então, meus amigos, não se limitem. Busquem o conhecimento do céu para ensinar as crianças. Porque nós somos exemplos, nós somos espelhos. Se você é um bom professor, você vai despertar naquela criança o interesse de ser um professor também, de ser um líder como você. Mas se você for um péssimo professor, a criança vai dizer, e vai dizer até na sua cara: oxe, eu não gosto não, tia, da sua aula. Às vezes a gente fica, meu Deus, porque a criança, ela é tão sincera que ela diz na lata: tia, não gostei da sua aula. Ah, eu gosto mais da aula da tia Nelly. Ah, eu gosto mais da aula da tia fulana. E a gente fica num estreito. Mas a gente não tem culpa. Se cada um tem que oferecer, cada um tem que oferecer o seu melhor para, né, para o reino, para as nossas crianças. Então, queridos, a nossa aula foi sobre isso, sobre o louvor. Então, assim, vocês podem prestar atenção que eu não me limito à lição. A lição contou só da entrada de Jesus de Jerusalém e que o louvor, né? Não, a gente tem que ensinar, mesmo para eles entenderem a fundo tudo aquilo ali, o que a Bíblia nos ensina.
E para eu poder ensinar o que está na Bíblia, eu preciso, então, conhecer a Bíblia. Eita, glória! Olha só. Cartaz do versículo, alguns materiais estão no Drive. E eu quero mostrar para vocês. Eu trouxe aqui assim, bem simples. Por quê? Porque alguém pode dizer assim, ai, tia, eu moro no interior, ah, tia, eu não tenho material, ah, eu moro no sítio, eu moro... Enfim. Como a aula vai falar sobre louvor, você pode levar instrumentos musicais para as crianças, para falar sobre cada um, se você quiser. E você pode também fazer uma oficina, depois que você der a aula, depois que você fizer a atividade, você pode fazer uma oficina criativa com seus alunos, produzindo instrumentos musicais. A gente não vai conseguir produzir todos, porque não vai ter material, mas pelo menos um chocalhinho você vai poder produzir com eles. Simples. Uma garrafa PET daquelas pequenininhas, coloca feijão, coloca arroz, leva durex colorido, tá? Eu não coloquei aqui na minha, porque, gente, por incrível que pareça, eu não sei nem onde é que tá. Eu acho que tá na caixa lá atrás. Mas como o tempo tá corrido, não tive tempo de ir lá procurar. Enfeita, né? Enfeita com as crianças. Deixa lá várias opções para que elas faz bolinha de EVA, enfim, para que ela lantejoula, para que elas possam produzir o instrumento musical delas. Por que eu trouxe o chocalho? Porque é o mais fácil, o mais prático e o que você vai mais conseguir fazer, né? Uma garrafinha PET, com feijão ou arroz. Ó. Tudo que eu fizer, seja para o louvor do nome do meu Senhor. Tudo que eu fizer, seja para o louvor do nome do meu Senhor. Ei, glória! Então é isso, queridos. Façam. Ó, faça a oficina, tá? E depois mostre. Quero ver quem vai fazer a oficina criativa. Então, que o Senhor abençoe. Ó, o Senhor capacita. Às vezes a gente pensa, ai, não vou fazer porque sai caro. Não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Não vou fazer, não. Ó, tem desculpa não, viu? Não tem desculpa. Você pode botar no grupo dos pais. Crianças, levem uma garrafinha pequenininha, uma caçulinha. Todas vão chegar com as caçulinhas na igreja. E você leva o feijão e o arroz e faz lá o chocalhinho com ela, ó. E aqui, meu filho, vai ser uma zoada só na sala, né? Depois, coitado da mãe e o pai em casa que aguente. Mas eles vão fazer, eles vão gostar. E quando chegar em casa, vão contar a história. Eu sempre gosto de fazer na aula algo que eles possam levar para casa. E quando chegar em casa, eles possam reproduzir o que aprenderam na sala de aula. É uma forma deles gravarem a história e recontar a história. Essa é a parte importante do aprendizado, a recontagem. Quando você está contando, né? Recontar a história, você vai contar a história em casa. E com as suas, claro, elas vão contar com as palavras dela, da forma delas. Mas elas vão saber contar, olha mãe, hoje a história falava sobre louvor. Falava que Jesus entrou na cidade, né, com um raminho. E a gente no final fez um instrumento, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Porque o louvor, ele liberta, o louvor, ele salva. Ai, por causa do louvor, Paulo e Silas cantando lá na prisão, teve um terremoto e eles foram libertos. Gente, tem um ser humano mais esperto que criança, eu desconheço. Então, invista tempo, invista recurso, conhecimento nos seus alunos. E você vai ver a diferença das suas aulas, do aprendizado da criança. Eu tenho uma criança que ela é autista, né? E assim, há muito tempo que ele vem todos os domingos, mas tem um tempo que ele não quer subir para as aulas. E não adianta você insistir, porque quando não quer, não quer, né? Ele, não. Ele tem até a dificuldade assim para falar.
Mas eu fiquei muito feliz porque esse domingo passado, quando eu cheguei na igreja, ele estava lá e eu perguntei, olha, ele tá tão alegre, sozinho tomando água. E eu perguntei, eu disse, vai subir? Vai para aula hoje? Aí ele, sim. Aí eu, vamos. Ó, sua mãe sabe? Sim. Eu disse, então vamos subir. Oh, nem me esperou, subiu a nossa sala, as nossas salas da minha turma aí em cima. E ele foi. Tão alegre, tão satisfeito. Eu disse, quer folha para desenhar? Sim. Dei uma folha para ele, para ele fazer um desenho. Depois a mãe dele, um tempo depois, chegou lá em cima. Meu Deus, eu tava procurando ele, porque ele pediu para tomar água e não voltou. Aí eu expliquei, eu disse, olha, eu encontrei ele lá no bebedor e perguntei, você quer subir? Você vai para aula hoje? Ele, vou, sim. E veio, ela, meu Deus, amém, graças a Deus. E ele, assim, super desenvolveu. Ele não é aquela criança que fala, né? É só agora que ele se expressa assim, sim, ou com a cabeça. Mas eu fiquei muito feliz. Ele fez o desenho, ele pintou, ele colocou lá a data. Eu disse, olha, até a data do dia. Ele tá sabendo qual é a data de hoje. E quando eu desci para entregar as crianças, eu disse, olha, mãe, ele tá de parabéns. Prestou atenção, participou da aula. E ela disse, que bom. Eu disse, olha, estou esperando domingo de novo. Então, assim, o avanço dele, quando ele tá de boa, ele vai. Quando ele não tá, ele não quer. Ele não quer. Então, assim, a forma de você trabalhar as crianças, de você cativar, de você mostrar. Eu levei os personagens e ele ficou assim olhando. Então, eu gosto também de colocar as crianças. Olha, vem cá, chega, segura aqui. Sempre produzir. Com certeza, se eu levar isso aqui para ele fazer, ele vai amar. Né? Ele vai amar. Então, faça sempre o seu melhor. Que você vai ali juntar suas crianças, vai chamar a atenção delas e elas vão compreender aquilo que você está ensinando. Então, professor querido, Deus te abençoe. Tenha uma aula abençoada. Ó, um cheiro e até a próxima semana. Tchau!